amor o universo tem carinho, e o clarão de suas estrelas ilumina o meu caminho. Nas torrentes da justiça, meu trabalho é comunhão. Arrozais florescerão, e em seus frutos liberdade colherei. Quero entoar um canto novo de alegria ao raiar aquele dia de chegada em nosso chão. Com meu povo celebrar a alvorada, minha gente libertada, lutar não foi em vão. Muito obrigada, meu irmão. Então, no raiar da alvorada da casa de Francisco e Clara, nos reunimos aqui como irmãs e irmãos em fraternidade para gestar esse projeto tão bonito que pretende territorializar, né, materializar a economia de Francisco e Clara nas nossas comunidades, no nosso chão. Então, hoje a gente quer apresentar essa ideia, esse projeto, mas como uma partilha mesmo, né? Estamos construindo isso juntos, como um chamado para agora, de fato, arregaçar nossas mangas e fazer levantar essas casas ou ocupar esses espaços que serão as nossas casas de Francisco e Clara. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos nesse primeiro espaço, nesse primeiro momento em que a gente fala desse projeto que se Deus, se o sagrado, se o divino quiser, vai nos encaminhar para a construção de um mundo novo, para a construção de uma outra realidade, de uma outra subjetividade do bem viver. Então, eu, Andrei, o Edu, o Padre Wilson, Barreira também, estamos preparando, ansiosos, né, como todos, para responder as primeiras perguntas e, na verdade, suscitar muitas outras, para que a gente continue construindo isso aqui juntas e juntos. Então, o ideal seria que a gente conseguisse se apresentar, né? Mas infelizmente temos um curto tempo, já ficamos durante esse tempo aí esperando na sala de espera, mas quem quiser ir colocando no chat de onde vem, de onde chega, de onde fala, e quiser ir trocando sua experiência ali, que é onde a gente consegue, por favor, né? Então vamos começar esse nosso primeiro momento, porque eu sei que tem gente aí do norte que tem que sair às 4. Então, vamos pedir para o Edu colocar a apresentação que a gente preparou para guiar esse primeiro momento como uma formação geral de um projeto que nasce, que vai ser gestado por todos e todas nós. E depois a gente faz um momento de partilha, né? Edu, tá conseguindo? Legal, todo mundo consegue ver? Então, vamos lá. A gente coloca ali o Instituto Padre Wilson Groh, porque o padre que está aqui também vai falar com a gente depois. Ele participou do surgimento dessa ideia, participa aí, enraiza, né, essas e tantas outras experiências no chão da periferia aqui de Florianópolis. E num primeiro momento está com a gente para dar esse pontapé inicial para todas e todos nós também falarmos de Casa de Francisco e Clara, né, que é essa experiência mística, laboral, territorial da economia de Francisco e Clara. Edu, você passa? Isso aí. Então, se o Andrei quiser contar para a gente um pouco do surgimento e do desenvolvimento da ideia, por favor, meu irmão. Obrigado, Gabi, obrigado, Edu, e obrigado, Padre Wilson. Já dizia Platão que elas estão antes de nós, né? E acreditamos que essas ideias, a ideia da Casa de Francisco e Clara, ela é parte
da forma como nós concretizamos a economia de Francisco. E conforme nós fomos dialogando no ano passado, juntamente com o Padre Wilson e com muitos outros jovens, surgiu, junto com os jovens do Comitê Central da Economia de Francisco, do Brasil, da ABEFC, da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, e dos regionais, os jovens que estão também pensando os territórios da economia de Francisco no Brasil e no mundo, a experiência de pensarmos casas de Francisco. Casas de Francisco e Clara, lugares de vivência, onde a juventude justamente pudesse se sentir em casa, onde todos pudessem se sentir em casa, onde tenha lugar para todos, e que seja justamente o segmento da grande caminhada libertadora da Igreja, o povo de Deus e de todo o povo da América Latina. Então, esta Casa de Francisco e Clara que nós iremos ver e falar daqui para frente, né? Ela é um processo que apenas começou. Por isso que começou como uma grande ideia. E nós queremos que no Brasil inteiro surjam muitas casas de Francisco e Clara, que é o próximo slide, a territorialização. Então, essa ideia que ela está surgindo, ela precisa se territorializar. Não há casas de Francisco e Clara se ela não estiver no espaço de vivência. Então, em cada lugar, né, em cada cidade, em cada região, em cada estado, territorializarmos em ações concretas a economia de Francisco. E a casa comum que nós habitamos, o planeta Terra, quando o Papa Francisco nos inspira na encíclica Laudato Si, e que o Padre Wilson sempre nos recorda, ele é um mistério a ser contemplado. É um lugar que nós vivemos e que nós devemos agir para transformá-lo. Ao territorializarmos, ao trazermos aos nossos territórios a economia de Francisco e Clara, nós queremos que projetos concretos se desenvolvam a partir da economia de Francisco e Clara. E é este o grande objetivo das casas de Francisco, lugares de vivência, lugares de encontro, lugares para, como Francisco de Assis disse no seu testamento, trabalharmos com nossas mãos, né? Exercermos as obras de nossas mãos uns para com os outros e para tornarmos as nossas cidades, né, com alma, como é o grande objetivo da economia de Francisco, realmarmos as nossas sociedades com novas economias, a partir das juventudes, mas sim, né, nos passos daqueles que vieram antes de nós. Por isso, acolhemos falando em território, nós desde aqui do Rio Grande do Sul estamos também em comunhão com líderes que abraçam essa causa e que estão conosco. Por isso, Padre Edinho, Irmã Lourdes e tantos outros que estão conosco aqui e de tantos outros territórios do Norte, do Sul, do Nordeste, do Centro-Oeste. Nós queremos que muitas iniciativas surjam a partir da economia de Francisco. E as casas de Francisco e Clara são iniciativas que estão nascendo no nosso coração, nas nossas mãos e em nossos territórios. Dando sequência a isso que o Andrei coloca, gente, é uma grande alegria mesmo essa iniciativa, esse encontro, porque ele concretiza um sonho antigo, que era o que o Andrei colocou, né, de fazer a economia de Francisco e Clara para além do discurso. No armário, lá no fundo. Então, o que nós vamos fazer aqui é um processo conjunto de começar a colocar chão, né, mística do chão, pessoas, territórios, suas singularidades para construir novas economias. O Andrei falava do início, do surgir das casas de Francisco, e isso começa lá em Assis, na elaboração do encontro, a partir de uma liderança importante nas vilas, né? Que é o Maurício, né? Pitiolo, na Vila de Energia e Pobreza, e em contato com o Padre Wilson, eles começam a construir essa proposta, mas a nível internacional a proposta ainda não vingou. E aqui no Brasil nós temos a oportunidade, neste encontro, com esse rosto diverso, plural e de luta do nosso povo, dar um rosto daquilo que a economia de Francisco e Clara pode responder. E uma das respostas fundamentais é essa ideia, né, de que
nós vivemos numa sociedade do neoliberalismo, ou seja, um mercado que está acima de tudo, globalizou e hegemonizou todas as nossas relações, ou seja, ficou tudo igual. O capitalismo governa o mundo, acima de qualquer democracia, acima de qualquer interesse de soberania, acima de qualquer economia alternativa, ele governa o mundo. E a única forma de rompermos a lógica do capitalismo hoje é criarmos, como diz o Alberto Acosta no livro Bem Viver, criarmos uma dissociação seletiva e intemporal dessa realidade, ou seja, territórios que germinem. Aí, a partir da nossa magistério da igreja, uma solidariedade a partir da fraternitude, enquanto corpo de sociedade, de democracia, e uma ecologia integral como prática econômica, que respeita a mãe terra, que respeita a relação com todos, o consumo, a competição que se esvai e que relaciona-se agora nós, enquanto com os outros, a partir da fraternidade. Então, a única maneira de construção de uma alternativa nesse século, nesse tempo do mundo, são relações, construções autogestionárias, ou seja, onde o povo, no seu território, começa a mostrar que é possível vivermos isso para além da lógica do capital. Foi assim que o Fórum Social Mundial surge nos anos 2000, é assim que as economias solidárias, as economias ecológicas, os ecobairros, as economias intencionais que se falam das comunidades que se movem para construir renda, trabalho, se movem para a construção dessa alternativa. É importante, fundamental, nós entendermos isso, porque ações a nível macro, elas são ações de acordos políticos, de construções políticas dentro dessa estrutura que aí está. Nós aqui hoje viemos sonhar e germinar uma esperança que rompe o tecido da normalidade e que constrói uma cultura do encontro e, a partir da cultura do encontro, novas lógicas de construção da solidariedade por uma nova economia. Então, o fortalecimento territorial para mudanças estruturais. Ou seja, nós estamos aqui num processo histórico que nós reconhecemos que nós estamos germinando as lutas, os desenhos políticos e de afeto do novo século, do novo período que nós estamos vivendo. E isso exige de nós uma profunda rebeldia. Ou, como disse o Carlos Drummond de Andrade, naquela Florianáusea, que é a flor que rompe o asfalto, ela é feia, ninguém dá atenção para ela, mas ela rompeu o tédio, o medo, a morte e está lá vivendo. Nós hoje somos um pouco disso. Rompemos aí o asfalto de um sistema, abrimos uma brecha dentro de um sistema e falamos, vamos construir casas que vão germinar a esperança, a rebeldia econômica, a partir de uma solidariedade, a partir de uma partilha. E isso é a inspiração inicial que nós trazemos para germinar com a gente. Gabi? Muito bom, Edu. Então, a gente coloca isso para dizer que, por mais que nós queiramos construir casas, né, e falemos tanto em território, o nosso grande ideal é construir um novo mundo, uma nova perspectiva, uma outra subjetividade, pautada no encontro, na fraternidade, no amor, não no dinheiro, no lucro, na competição, que é como a gente vive agora, né? A nossa alternativa das casas de Francisco e Clara é para fazer brotar no seio de cada território uma resposta àquelas realidades locais, para que aquele povo, para que aquela comunidade passem a pensar em uma outra lógica. E assim outros povos, e assim outras comunidades, e assim o mundo inteiro. Porque é para isso que nós estamos aqui, né? Como cristãs, como cristãos, mas como todas e todos aqueles que querem construir o bem comum. Para apresentar outras perspectivas para um mundo que está cansado, que não quer mais competição, que não deu certo a partir do lucro. As desigualdades sociais, as catástrofes climáticas, os vírus que nos assolam agora estão aí para mostrar na nossa cara que o modelo precisa ser outro, que o modelo vigente ele não serve mais, e principalmente a nós que estamos aqui não nos serve mais. Então, nós começamos a apresentação falando o porquê, né, das casas de Francisco e Clara, que os meus queridos apresentaram também. E agora, nos próximos slides, que eu vou aqui conversar com vocês, a gente vai falar o quê. Mas antes disso, eu queria dizer que esse o quê é aquilo que a gente vem pensando e discutindo entre nós desde o ano passado,
mas que são linhas, né? São caminhos, são linhas gerais do que se pode ser esse espaço. E nós vamos falar aí até o final, mas eu sei que vem muita gente aqui para esse encontro já ansioso, né, com a ideia da Casa de Francisco e Clara. Então, desde já quero dizer que são oportunidades, são hipóteses do que a gente pode construir em tantas e tantas direções que só o Espírito, só o Divino, só o Sagrado pode nos guiar a fazer acontecer, né, a materializar. Então, em primeiro lugar, as casas de Francisco e Clara são um lugar de encontro e de partilha. O encontro, né, da periferia e do centro, do crente e do ateu, de quem tem mais dinheiro e de quem tem menos dinheiro, de quem já descobriu esse novo horizonte que nós vemos e de quem ainda não descobriu. É um lugar que reúne movimentos, que reúne pessoas, que reúne igrejas, que reúne carismas, que traz também a universidade para pensar a periferia, né? Nos projetos de extensão, nos pensares dos outros currículos, mas que faz todo mundo se encontrar nos lugares periféricos da cidade, para que naquele espaço se surja de fato a partilha, né? Para que ali sejam colocados na mesa do Senhor, como diz o Frei Suzin, tudo que pode ser disponibilizado para todas e para todos. Afinal, é isso a economia de Francisco e Clara. E esse encontro é também o encontro da escuta, né? Do acolher, do integrar, coisas que nós estamos cansados e cansadas de saber que não é o que a gente vem encontrando na sociedade. Então, começa por aí, né? A construção de um mundo novo, no mais simples, que é o se colocar à disposição, que é o acolher e que é o escutar com compaixão. Então, as casas, elas também são um lugar de cuidado com a casa comum, na perspectiva da integração entre campo e cidade, entre floresta, campo e cidade, na perspectiva de voltar a ter o contato com a terra que nos foi tirado por inúmeros motivos, né? Seguindo as premissas que nos apresenta o Papa, como o nosso direcionamento de vida na Laudato Si. Nesse caminho também trilha a Casa de Francisco e Clara. E aí o contato pode ser agroecológico, o contato pode ser na perspectiva de uma vida simples, de que pouco necessita, o contato pode ser pensando um entorno que corresponda às premissas da Laudato Si. E aí, nas realidades práticas, isso pode ser uma horta, isso pode ser uma compostagem, isso pode ser uma reciclagem, isso pode ser a luta pelas águas das comunidades e dos bairros, a luta por barrar empreendimentos que vão contra aquelas premissas que o Papa nos deu na Laudato Si. A Casa de Francisco e Clara, então, é um lugar também de cuidado com a casa comum. Além disso, também é um lugar de inovação e criatividade. Todas e todos que estão aí nessa caminhada da economia de Francisco e Clara abraçaram essa ideia em busca de novas economias, né? Outras economias. É isso que a gente pensa quando fala que as casas são lugares de inovação e criatividade. São lugares de pensar o novo, são lugares de partir de premissas de que hoje a gente não parte, porque toda a nossa construção basilar, fundamental, nos faz pensar só numa lógica, né? Só a partir do dinheiro, só a partir do lucro, só a partir das relações negociais, só a partir das desigualdades. Nas casas, nós somos convidadas e convidados a inovar, a sermos criativas e criativos e pensar, portanto, moedas sociais que possam abastecer e fazer florescer na periferia outros empreendimentos, né? Somos convidadas a pensar bancos comunitários, somos convidados a usar as ferramentas tecnológicas a nosso favor, coisa que nunca foi usada assim, né? Salvo projetos específicos. Mas fazer com que tudo que tem de bom no mundo sirva também às periferias, sirva também ao combate das desigualdades e faça com que ali, onde se encontra a universidade, onde se encontra o centro, onde se encontra a periferia, tudo faça gestar e, então, florescer novas perspectivas, que talvez a gente nem saiba agora, mas que fomentando e investindo, né, nosso tempo, nosso dinheiro, nossa criatividade nas casas de Francisco e Clara, vamos fazer brotar.
essas outras perspectivas, essas outras possibilidades que hoje nós nem enxergamos por sermos tão atolados de um jeito de pensar que não é aquele que vai construir um novo mundo, né? Nesse caminho, as casas também são lugares do humanismo da fraternidade. E aí, com o humanismo da fraternidade, a gente quer rememorar todo o magistério do Papa Francisco, toda essa perspectiva de vida, de vivência e de relações que ele nos apresenta. Esse humanismo, ele foi citado, inclusive, na carta que nos convidou para a economia de Francisco e Claro. Essa vivência em fraternidade tem muito das bases desse novo amanhã, desse florescer, desse despertar, dessa aurora que meu irmão Andrei cantou aí no começo para a gente, né? Eu vejo aqui que tem muitas irmãs e irmãos franciscanas, franciscanos, e nós que escolhemos a fraternidade como vivência de vida, sabemos, né? Temos certeza que se isso for a regra em sociedade, nós só temos a ganhar. As desigualdades não seriam tão gritantes como são, as limitações não seriam tão gritantes como são, as explorações, a depredação, a degradação não seria dessa forma. Por isso as casas de Francisco e Clara são lugares de vivência do humanismo, da fraternidade. Aí na perspectiva também da superação de um modelo econômico, né? Na superação de um modelo organizacional que nos abre essa porta desse humanismo da fraternidade, com base na Laudato Si, na Fratelli Tutti, explorando tudo isso que o Papa Francisco também nos oferece, e tanta coisa boa que a igreja, não só a católica, todas, né, as igrejas e as crenças têm a nos oferecer. E é por isso que a Casa de Francisco e Clara também é um lugar de uma experiência ecumênica e libertadora. Ecumênica num sentido macro, né, de reunir religiões e crenças e experiências e saberes que se encontram nesse lugar pela libertação. Não mais pela opressão, mas sim para a libertação. Nesse lugar, então, de experiência mística, que faz o sagrado e o divino transpassar todo o trabalho, toda a dedicação, toda a reunião, toda a formação, é espaço também dessa libertação. A partir dessa perspectiva mística que liberta, é que a gente acredita que serão construídas todos os pequenos passos que envolvem a casa de Francisco e Clara, né? Então, tudo ali é entrega, tudo é semente do amanhã que brota, que floresce e que, se tudo der certo, vai nos apresentar um campo lindo e florido, né? Então, por último, esse último o quê? As casas de Francisco e Clara também são um lugar farol de esperança para as juventudes. A gente também coloca as juventudes aqui, porque são esse germinar do amanhã, né? E nós sabemos também que a juventude precisa de um projeto de vida. Um lugar farol é um lugar onde se encontram todas aquelas e aqueles que têm sede de um propósito, têm sede dessa experiência mística e têm sede de uma construção coletiva. Então, além de ser lugar de encontro e partilha, de ser lugar de cuidado com a casa comum, de ser lugar de inovação e criatividade, de humanismo da fraternidade, de uma experiência ecumênica e libertadora, as casas de Francisco e Clara também têm o potencial de ser um lugar farol de esperança para as juventudes. E aí, como uma breve, não tão breve exposição do que a gente pensa das casas de Francisco e Clara, a gente vem para uma última pergunta que a gente se propõe a responder aqui, que é como? Que eu acho que é a grande pergunta, né, de muitas pessoas que estão aqui hoje. E aí, não sei se isso vai surpreender ou desanimar quem busca algo muito mais preciso e certo, né? Mas o como, na verdade, é bem simples. É a partir de um espaço físico que possa ser referência de tudo isso que eu falei agora e construindo saídas com a comunidade para a realidade local. Então, não tem fórmula, não tem checklist, não tem script da Casa de Francisco e Clara.
esse lugar, que pode ser um quarto, que pode ser uma sala, que pode ser uma casa inteira que vai ser levantada para esse fim, tem que ser esse espaço físico que de fato possa materializar, possa ser referência, e deve construir saídas com a comunidade para a realidade local. E a gente diz que não tem script porque as casas não existem, né? A gente está aqui construindo juntos e coletivamente, integralmente, essa ideia. Nós temos aqui em Florianópolis talvez o despertar desse ideal, e é por isso que eu queria agora convidar o Padre Wilson para contar um pouco da experiência dele aqui na periferia de Florianópolis e de como também a gente está estruturando as bases da construção aqui de Floripa. Padre, o senhor está por aí? Então, boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Andrei, Gabriela, Eduardo, pelas exposições, a perspectiva enquanto pano de fundo para a construção da casa de Francisco e Clara, exatamente é o que vocês disseram. Agora nós temos de tornar isso materialidade na prática da vida, do dia a dia, das construções, das relações, todas as pontuações que vocês fizeram. Nós temos uma experiência de 40 anos que eu habito nas periferias da Grande Florianópolis, e aquilo que Gabriela foi colocando um pouco já também, nós trabalhamos com foco da educação, temos 10 organizações não governamentais em rede, temos também um trabalho nessas organizações também junto à África, em Guiné-Bissau, um dos projetos, e focamos na área da educação, crianças de 2 meses até 24 anos, que são projetos em rede de projeto, construindo uma perspectiva na área da educação. Eu penso que trabalhar a compreensão agora dentro desse tempo da pandemia, com todos os processos que surgiram em relação aos processos dos moradores de rua, com os quais nós trabalhamos, que é uma organização que surgiu por última, dos 18 grupos que trabalham com a rua, então tem todo um aspecto de trabalho nessa direção. Trabalhamos com a questão dos bancos comunitários, trabalhamos com a economia criativa, trabalhamos com uma série de questões que ao longo, diria assim, desse tempo é nascedouro das comunidades eclesiais de base, que ao longo desse tempo é materializar o Concílio Vaticano II, que ao longo desse tempo é botar em prática nessa visão de Medellín, de Puebla, de Santo Domingos e de Aparecida, né? E o Papa Francisco, na verdade, ele vem de um território encharcado, e ele é encharcado dessa realidade e se move em cima dessa realidade de uma opção profunda pelos empobrecidos, naquilo que ele diz em termos de periferias existenciais e periferias geográficas. Então, pensar, como diz o Papa, que os documentos não devam ficar nas prateleiras, mas eles devem se transformar em ações, né? O objetivo exatamente em Florianópolis é dar início, aliás, já demos início, né? A gente já começou o grupo, já existe o grupo, né? O grupo local aqui também, junto com a Gabriela e com o Andrei e com o Eduardo, nós temos o Bruno, temos várias outras pessoas que já fizemos um encontro trazendo também os jovens. A proposta é que vocês, enquanto jovens, assumam o farol, assumam a dimensão de serem timoneiro dessa experiência, e essa experiência, o que a gente quer? Que ela seja uma experiência muito no chão, muito embebida da realidade, muito concreta, uma experiência que possa trabalhar a realidade, já que vem sendo construída. Ontem, por exemplo, nós lançamos o projeto, pode crer, para 350 jovens, mesmo dentro desse tempo de pandemia, que é para a juventude da periferia. Então, também é esse encontro entre a juventude da periferia, a juventude do centro, as universidades, as organizações, os movimentos populares, toda a problemática hoje na vida da cidade, a relação com as questões da agroecológico, temos toda uma relação na linha agroecológica, toda uma relação com o movimento sem terra. Então, é criar espaços para que jovens possam ter essa profunda convivência, esse enraizamento no chão, e, ao mesmo tempo, tornar espaços de farol, de significado, de sentido para a vida da juventude. E que a juventude possa, cada vez mais, as juventudes, né, assumirem processos nessa direção. Então, nós estamos
oferecendo, e estamos discutindo e trabalhando. Temos já o terreno, que é um terreno dentro do morro. O objetivo é fazer também um trabalho realmente inserido no meio dos empobrecidos, né? E a partir dali tê-los como perspectiva de trabalhar com eles, né? E como Florianópolis também está se tornando um grande polo das empresas de tecnologia. Ontem a gente lançou o primeiro polo de um centro piloto de tecnologia que vai ser com a juventude da periferia, com o objetivo realmente de serem espaços de inovação, espaços de cultura, espaços de cidadania, espaços de inserimento ao mercado de trabalho, qualificação profissional, abertura para outras perspectivas. E ontem a gente trabalhou muito com os sonhos, assim, para dizer um pouquinho com a juventude que eu trabalhei da manhã até a noite, né, com pequenos grupos em função da pandemia, e o meu trabalho exatamente era estimular sonho. Qual é o sonho? Essa juventude tem sonho, o sonho é viver, o sonho é fazer faculdade, o sonho é ter uma perspectiva profissional, o sonho é ter um teto, o sonho é ter um pedaço de terra, o sonho é ter um trabalho com dignidade. Então eu penso que esse trabalho das Casas de Francisco, que vai articular essa experiência, contemplação, espaços de contemplação e, ao mesmo tempo, espaços de ação, e construir isso num processo com o mundo da juventude, e aí não só a juventude latino-americana e caribenha, mas nós queremos ampliar isso para os 5 continentes, nós queremos abrir para outros jovens, nós queremos abrir para outras crenças. Tem um jovem muçulmano, tem jovem hindu, tem jovem judeu, também queremos abrir-se, também são pessoas agnósticas, pessoas ateias, mas que têm dentro o desejo de transformar o mundo. O objetivo é ser espaços de faróis, de vivência e de experiência, né? Então eu diria isso da continuidade do que falava o Andrei, do que falava a Gabriela e do que falava o Eduardo. E penso que o importante é a gente desencadear o processo. É criar grupo onde nós estamos, nos nossos estados, nas nossas regiões, nos nossos países, e a partir daí a gente vai construindo os processos e amarrando os processos, né? Como nós estamos fazendo em Florianópolis. Provavelmente amanhã nós temos uma outra reunião mais com o grupo de Florianópolis, onde vamos trabalhar a perspectiva de fazer no tempo quinta-feira santa, sexta-feira santa, sábado santo e domingo, pegando aí o tríduo e fazer uma grande imersão, mesmo com problemática da pandemia, mas como é que a gente já poderia fazer uma imersão com esse núcleo de Florianópolis para ir pensando os processos, porque o importante, creio eu, que é articular o grupo. Articulando um grupo de boa vontade, o grupo vai se abrindo, né? E nós aqui temos uma tradição muito forte a nível internacional. Então, a gente sempre tem gente de outros países que vem habitar na periferia, que moram conosco, que trabalham conosco por 6 meses, por 1 ano, por 2 meses, por 1 mês. Então, essa já é uma experiência muito consolidada entre nós aqui em Florianópolis. E queremos abrir esse processo. Atualmente, a gente está com os padres de Guiné-Bissau, que estão fazendo aqui mestrado para depois voltar para lá e trabalhar. Então, esse intercâmbio ele é muito interessante na linha realmente da cooperação e da colaboração. Eu penso que materializar a economia de Francisco exatamente é essa dimensão de criarmos espaços, assim como a gente tem as comunidades eclesiais de base espalhada por esse universo inteiro, continental e caribenho e até fora do continente, quando a gente faz os encontros nossos intereclesiais, a gente vê a soma desse processo. Assim também nós gostaríamos de criar casas de Francisco pelo mundo inteiro, mas que pudesse fazer um processo realmente de referência, de, como foi colocado, de mudança, de que quem entra nesse processo vislumbre esse horizonte possível, construa as oportunidades, e a gente fervilhar mundialmente uma grande rede, né? O sonho nunca pode ser pequeno. Quem sonha pequeno, o sonho é pequeno. Quem sonha grande, o sonho vai se concretizando. E o Papa diz que é importante, termino com uma expressão do Papa na Fratelli Tutti, no número 78, que o Papa diz, no início já da Fratelli Tutti, ele diz que sonhar sozinho é miragem. Sonhar junto, o sonho é possível de se concretizar nessa perspectiva. E no número 78, ele diz, é possível começar por baixo, caso a caso, lutar pelo mais concreto e local,
até o último ângulo da pátria e do mundo, com o mesmo cuidado que o viandante da Samaria teve por cada chaga do ferido. Procuremos os outros, ocupemo-nos da realidade que nos compete, sem temer a dor nem a impotência, porque naquele está todo o bem que Deus semeou no coração do ser humano. E ele diz, as dificuldades que parecem ser enormes são a oportunidade para crescer, e não a desculpa para a tristeza inerte que favorece a sujeição. Mas não o façamos sozinho, individualmente. O samaritano procurou um estalagedeiro que pudesse cuidar daquele homem, como nós estamos chamando a convidar outros e encontrarmos um nós. Eu penso que a casa de Francisco é ser esse grande nós, mais forte do que a soma das pequenas individualidades. Lembremos-nos de que o todo é mais do que a parte, sendo também mais do que a simples soma deles. Então, renunciemos à mesquinhez e ao ressentimento de particularismos estéreis, de contraposições sem fim. Deixemos de ocultar a dor das perdas e assumamos os nossos delitos, desmazelas e mentiras. A reconciliação reparadora ressuscitar-nos-á, fazendo perder o medo a nós mesmos e aos outros. Eu penso que esse 78, ele dá também um belo tom para dizer assim, de que é a hora da gente botar o pé na estrada com tudo que já temos, né? E criando cada vez mais, e aí nós no Brasil, sem dúvida, pensando uma perspectiva também a nível de país, do ponto de vista da soma que já estamos fazendo com os movimentos sociais, populares, sindicais, por aí afora, e também partidos políticos que vêm se somar nessa direção, partidos de esquerda, do ponto de vista de um mínimo de plataforma que nós já temos dentro dessa dimensão de luta. Então, é uma grande articulação, sem dúvida, mas ela está no chão, ela toca a ferida de cada um, de cada uma, que a gente toca a ferida diariamente, né? E a tocar a ferida diariamente é, concretamente, tocar no Cristo sofredor que está no outro, nos crucificados, ou seja, descrucificar os crucificados, para a gente poder sentar na mesa comum em roda, reciprocamente, usando dos bens da Mãe Terra como acesso de direito, no que o Papa diz, direito à terra, direito ao trabalho e direito ao teto. Devolvo a palavra para Gabriela. Muito obrigada, padre. Vocês podem ver por que o projeto piloto vem de Florianópolis, né? É ao lado desse homem que tem tanto a nos ensinar, que é uma aula viva, que começam as casas de Francisco e Clara. Então, vocês acham que tem como dar errado esse projeto? Não tem, né? Já deu certo, só por termos Padre Wilson entre nós, por termos vocês, por termos tantas pessoas empolgadas e animadas com essa nova perspectiva, né? E é por isso que a gente pensa também, como o padre falou, em daqui, brevemente, se Deus quiser, a gente formar uma rede de casas de Francisco e Clara. Talvez agora a gente ainda não, nesse primeiro momento, que a gente abre a roda dessa ideia, né, que todo mundo passa a entoar também o mesmo canto, numa mesma ciranda, é que a gente vai começar aí, eu já vi aqui no chat, muitas pessoas já se organizando para pensar as casas em seus territórios. E aí, a partir desses grupos formados, a partir das iniciativas acontecendo, a ideia é ter uma rede em que a gente possa trocar as nossas experiências, partilhar o que deu certo, o que deu errado, o que pode ser, né, o que já é, para que continuemos sempre construindo isso. Então, a gente seguiu nessa apresentação algumas perguntas, né? Primeiro a gente falou do porquê das casas de Francisco e Clara, quando a gente falou lá da territorialização, das mudanças das construções territoriais para mudanças estruturais. Depois a gente falou de o que é isso, né? Quando a gente falou dos lugares lá, lugar de encontro, de partilha, de cuidado com a casa, de inovação, de vivência da fraternidade, de espiritualidade libertadora. Então respondemos o que, respondemos por quê, falamos também do como, né? Basta um espaço físico, basta um grupo com vontade, basta atender as demandas da realidade local, da comunidade, inseridos em toda a proposta da economia de Francisco e Clara. E agora, o que a gente abre para essa partilha, a partir de agora a gente vai conversar juntas e juntos, é para responder essas duas últimas perguntas, que são pequenas, mas não são fáceis, né?
quem vai construir a casa de Francisco e Clara, o Edu ajudando ali no ponto, na indicação, e quando elas vão construir. O Padre Wilson já contou para vocês que para a gente aqui de Florianópolis, esse quando é agora. E esse quem somos nós. Então, quem mais, né? Quem vocês, quem são os grupos? Como faremos isso? Quando? Começamos agora? Quando será a nossa primeira reunião? Eu espero que a gente parta dessa conversa, dessa partilha com um impulso para fazer esse quando ser agora. Nós sabemos mais do que ninguém que é urgente a mudança estrutural, que é urgente a superação desse modelo econômico que vige e que nos oprime e que causa tantas desigualdades que nos fazem sofrer tanto. Se é urgente a mudança, é urgente a nossa ação. É urgente também a nossa atitude. Eu espero que esse quando seja agora, né? E quem sejamos nós e todas as outras pessoas que nós vamos acolher para construir com a gente essas casas de Francisco e Clara. Então, passado esse tempo inicial, essa meia horinha aí, 40 minutos que a gente pensou para uma exposição, esse momento agora é de partilha mesmo, né? Então, eu acho que dá para o Edu contar as outras iniciativas que também no Brasil aí já começam, né, a cativar, a cultivar essa ideia da Casa de Francisco e Clara. E depois a gente abre também para outros lugares para a gente fazer uma troca aqui de onde já começou, aonde já temos grupos e como podemos, né, fazer esse quando ser agora. Então, Edu, se puder começar por ti. Legal. Inspirados por esse chamado e sabendo já de algumas conversas no ano passado que surgiu em torno da Casa de Francisco e Clara, aí em Florianópolis, né? Aqui em São Paulo, 2 lugares começaram a pensar sem dialogar e sem mesmo até conhecer, né? Eu acho que depois é até interessante eles falarem aqui, né? O pessoal lá da Zona Sul, no Jardim Ângela, o Aguinaldo, o Rafael, eu acho que tem outros aqui que eu não vi, porque temos um grupo muito bom, mas de pessoas que estão, a irmã Agnes aí, o pessoal está falando aí no chat, né? Todo mundo que está aí tem construído lá na Zona Sul um trabalho muito bacana do Padre Jaime, lá na Paróquia Santos Martins, a ideia de uma casa de Francisco e Clara para não deixar morrer um processo de profecia, enfrentamento à violência. Para vocês terem noção, Jardim Ângela, em 98, foi decretada como a cidade mais violenta, uma das 10 cidades mais violentas do mundo. E lá o Padre Jaime, Crowell, irlandês, junto com o Padre Eduardo, e esse grupo lindo que está aí, Aristeu, Rafa, Agnaldo, tal, estão se organizando Casa de Francisco e lá. Aqui na Zona Leste, onde eu estou, com o Peterson, a Sebes ali do Sapopemba, numa comunidade também, a Casa de Francisco começa a surgir com uma proposta de banco comunitário. O CRB Brasília, a irmã Maria Inês, junto com o CRB lá de Brasília, estão querendo, numa casa de irmãs que está lá na favela da Ceilândia, puxar um processo de Casa de Francisco e Clara lá. E aí eu vi um pessoal aqui de Brasília, então eu acho que é uma função desse encontro também reunir os pontos para fortalecer. Esses são pontos que a gente está acompanhando. O Andrei tem mais um, né, Andrei? E aí eu passo a bola. Sim, mas não vou falar muito. Aqui no Rio Grande do Sul, nós também temos conversado bastante com o pessoal da região metropolitana, as irmãs de diversas congregações de Porto Alegre, São Leopoldo, Padre Edinho do CEPA, Irmã Lourdes de Santa Maria, aqui em Pelotas, o Padre Marcos, e que estão presentes na reunião. Então, eu também, ao mesmo tempo que partilho essas trocas de ideias, os convido a partilharem essas ideias que estão surgindo e essas práticas territoriais que estão surgindo. Então, falo um pouco justamente para que mais pessoas possam abrir o microfone e a câmera e partilhar as suas ideias e projetos para 2021 nos territórios. Então, bora, meu povo. Quem sentir a vontade, vamos se inscrevendo ali no chat, ou quem preferir escrever por ali. Vamos fazer esse espaço de partilha. Eu sei que tem muita gente aqui que já gesta essa ideia da mesma forma que nós. Então, por favor, vamos nos animar mutuamente para seguir a construção da rede, né? Grande rede. O Padre Marcos abriu o microfone. Padre Marcos, se puderes partilhar aqui em Pelotas. Padre Marcos é reitor do Santuário Arquidiocesano
de Nossa Senhora de Guadalupe, e gostaria também de provocar a irmã Lourdes, que veio preparada para falar também. Padre Marcos. Então, boa tarde para todos. Aqui em Pelotas, nós temos algumas iniciativas através aí até do Instituto de Menores, mas surgiu a ideia da gente aproveitar o espaço do Santuário de Guadalupe para a gente reunir os interessados. É um espaço de meditação, contemplação, ali na zona rural. E, a partir dali, a gente tenta juntar as estratégias, né, das pessoas que já têm ações e atividades nessa área de uma economia diferenciada, numa possibilidade de um mundo diferente dessa loucura que a gente vive aqui. Eu, como padre aqui da Arquidiocese de Pelotas, eu tenho me colocado à disposição para que a gente possa construir, né, uma articulação entre as iniciativas, porque as iniciativas são muitas. Nós temos, por exemplo, a Bruna, que está aí no grupo também, que já está bem avançada na articulação lá da cooperativa, com as adolescentes e mães e avós, lá na cooperativa de costura, serigrafia, etc., que ela montou lá no Instituto de Menores, que já está bem avançado. Nós temos um grupo também de culinária participativa lá, bem interessante, além de outras atividades, né, diretamente ligadas aos adolescentes, lá, como a banda e tal. Mas, assim, é um momento da gente encontrar essas pessoas, e eu sugiro até que seja presencialmente, aí no final do mês de março. A gente tinha já feito uma tentativa que não deu muito certo, mas eu aproveito esse espaço aí para a gente articular, para propor que agora, no último final de semana de março, a gente se encontre em Guadalupe. Vamos articular um horário aí, que seja possível para as pessoas. O Andrei podia até dar uma articulada nisso aí no grupo. Vamos encontrar as pessoas e vamos traçar concretamente as ações para a gente poder trocar as experiências e construir coisas mais pujantes. E ser uma voz na cidade de Pelotas, uma voz que diga não às coisas que têm acontecido aqui em Pelotas e no Brasil. Uma voz profética, uma voz clara, baseada simplesmente nas coisas que o Papa Francisco tem dito. É claro que as acusações já existem e continuarão, né? As de sempre. Esse grupinho aí e tal. Está precisando até de renovar um pouco as acusações, né? Porque esse negócio da acusação, os padrezinhos comunistas, os menininhos comunistas, isso aí já está ultrapassado, né? Mas continuam as mesmas acusações. Tá. Mas, assim, vamos superar isso. Nós temos hoje uma base de incentivo muito grande, que são as falas e as encíclicas do Papa Francisco. Então, fica aí lançado a nossa proposta concreta. Agora, no último domingo de março, nós vamos nos encontrar no Santuário de Guadalupe, aqueles que quiserem relatar suas experiências de Pelotas e concretizar propostas de ação conjunta de crescimento e de construção entre nós. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe. Amém. A irmã Lourdes. Uma boa tarde a todos e a todas. Que grupo seleto no sábado à tarde, de segundo final de semana da Quaresma, né? Sentados para refletir, para avançar num projeto tão importante. Eu sou a irmã Lourdes, sou da Congregação das Irmãs Filhas do Amor Divino. Trabalho aqui em Santa Maria, na Arquidiocese, no projeto Esperança, com a Esperança na Caritas. Sou também agente Caritas a nível nacional há quase 40 anos. E nós temos aqui o chamado Projeto Esperança com a Esperança, que muitos já conhecem, né? E a FECOP, que também esse trabalho tem quase 40 anos. Então, para nós, esse assunto da economia de Francisco e Clara, toda essa questão também das casas de Francisco e Clara, tem uma sintonia muito grande com aquilo que já estamos fazendo há muitos anos.
Nós aqui na região, em 30 e poucos municípios, temos em torno de 300 grupos de economia solidária, temos espaços físicos, já temos feiras que têm em torno de 30 anos, feiras de economia solidária, e para nós, nesse momento, não seria o problema o espaço, nem o terreno. Eu vi gente preocupada em comprar terreno, fazer casa, nada disso para nós seria problema, porque nós temos todo mundo lembrava Dom Ivo, né? Era um alemão teimoso, mas na teimosia profética dele, nós ficamos com um grande legado, exatamente esses projetos de economia solidária que foram criados no tempo dele. Está ali o Egídio também, lembrando o nosso encontro de SEBS aqui nos anos, em 92, né, aqui em Santa Maria, 8º encontro de SEBS, e disso frutificou muitas ações concretas e práticas, então, desse trabalho. Para nós, falta nesse momento, de fato, uma sensibilização de um grupo. Nós teríamos já um espaço, nós temos o espaço grande da feira, né, são espaços enormes, e no fundo foi feito mais um espaço para um centro de formação. Ele está sendo concluído e estamos buscando também apoio para poder ter o mínimo, cadeiras, mesa, essas coisas tudo, mas tem espaços, tem 2 pisos, tem cozinha, tem banheiro, tudo isso. Isso não seria o problema, porque vai ser um espaço para formação. O que nós precisamos é trabalhar um pouco esse avançar na organização e na sensibilização. Nós, anualmente, quando acontece a FECOP, ano passado foi online, 15 dias, todo mundo lembra, né? Quando tem a FECOP, nós reunimos aqui em Santa Maria em torno de 500 jovens do Levante Popular da Juventude, que durante a FECOP faz todo um trabalho de formação, de mística, exatamente aquilo que foi falado ali nos depoimentos. A juventude de hoje não quer um estilo capitalista de acúmulo de coisas. A juventude hoje quer um projeto de vida, um projeto de sociedade, um projeto de transformação. O que nós também na economia solidária, como Caritas, como Caminhada, queremos. E também uma outra forma de organização, uma outra forma de cultivar a mística, o próprio consumo, e toda essa dimensão da transformação através de uma mística da resistência, do profetismo, e aquilo que o Papa tão bem escreve em seus tão volumosos e importantes documentos. Então, poderia, sim, deixar de, como diria assim, em molho um pouco essa ideia. Nós vamos ter reuniões agora em março, dos nossos colegiados também, para levantar essa ideia. Gostaria também de ficar nesse grupo, quando puder eu participo, vejo mais alguma outra pessoa para participar, para a gente poder se inteirar. E essas lâminas que foram apresentadas, poderia passar para nós também, o Andrei tem nosso e-mail, para a gente começar a socializar e construir a possibilidade dessa ideia. Parabéns por todos os trabalhos, especialmente o Balde Wilson, lá já com avanços lá em Florianópolis, terra santa, terra boa, né? Não é só praia, né? As praias são as lutas também, populares, transformadoras. Então, um abraço para todos, viu? Eu vou ter que me retirar, tem outra agenda agora, 2 outras até de noite. Agradeço e vamos conversando daí. O Andrei um pouco é o nosso porta-voz aqui no Rio Grande do Sul, com o qual eu converso muito. Muito obrigado, irmã Lourdes. Muito obrigado, Padre Marcos, também. Estamos com o coração ardendo. Gabi. Então, acho que Rogério se inscreveu aqui. Se quiser partilhar, meu irmão, por favor. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Rogério, eu estou falando aqui de Brasília. Eu sou da UFS, sou franciscano leigo. Tenho acompanhado à distância, né, a articulação e o movimento da economia Francisca e Clara. Realmente tem sido para mim assim uma grande novidade e um sopro profético assim nessa caminhada. Realmente eu estava um pouco desesperançoso, né, com esse modelo de vida, de economia tão disfuncional, tão acumulativo, né, que a gente vê, né, que realmente está levando só à desagregação, à acumulação, ao adoecimento, ao isolamento, né, das pessoas, ao adoecimento das pessoas, perda de muitos direitos, degradação do trabalho, enfim. Me sinto lisonjeado, né, de participar, assim. Eu sou médico, tenho uma atividade intensa, né, no sistema público e sobrecarregado, né,
nesse momento, mas assim, eu tenho muita vontade de poder participar de um projeto desse, né? Eu estava pensando agora aqui, né? Quando eu era jovem, eu sempre quis participar de uma SEB, né? Eu morava no interior de São Paulo, região lá de Itapetininga, Sorocaba, mas lá não tinha, você não via falar, era só RCC, Renovação Carismática. E eu sinto não ter participado de uma SEB, gostaria muito de ter participado. E quem sabe agora, né? Através das casas de Francisco e Clara, a gente possa participar e dar alguma contribuição. Então, só para finalizar, o Edu falou do pessoal aí da Ceilândia, né, das irmãs, quem sabe a gente possa já estar entrando em contato. E as outras irmãs aí que estão aí de Brasília, a gente pode até se comunicar hoje através do WhatsApp, né, e tentar ver se a gente monta aí o grupo ou entra no grupo do que já tem lá das irmãs. E realmente eu fiquei assim muito entusiasmado mesmo, Oi. né? Dormiu aqui. Sim. Então é isso. Fico muito contente, né? E parabéns a todos. Aí sinto um prazer enorme, assim, me sinto lisonjeado de pessoas tão iluminadas, né? Pelo Espírito Santo e pela sopro profético que a Igreja precisa. Essa Igreja do Concílio Vaticano II, né? Essa Igreja de Medellín, de Puebla, essa igreja da teologia que liberta, né, que nos tira principalmente agora, desse caos monstruoso que nós acho que estamos precisando, né? Vamos à luta. Tamo junto. Obrigado pelo espaço, gente. Obrigado. Nossa. Muito obrigada, meu irmão, pelas palavras. Particularmente também é muito bom sabermos que estamos em família franciscana aqui nesse meio, né? Aproveito para dar um saúde especial aí para os meus irmãos, para as minhas irmãs que eu estou vendo aqui. Mas eu tenho certeza que todos aqui são simpatizantes do projeto dos franciscos, né? De Assis e de Roma, e por isso seguimos. Eu vi aqui que o Egídio quer partilhar uma iniciativa, é isso? Isso! Uma boa tarde a todos e todas. Sou franciscano desde o nascimento, que meu pai e minha mãe eram da Ordem Terceira. Fui frade capuchinho durante 12 anos de votos perpétuos. E a partir daquela conjuntura difícil dos anos 89 e 90, acabei entendendo na época que eu teria mais liberdade de ação como leigo do que como religioso. Fiz uma segunda opção, voltar a ser leigo. E voltei a ser leigo, por isso quando me apresento, eu sou leigo Egídio, nunca abandonei a comunidade, nunca abandonei minha sede, nesse tempo todo, desde quando saí de frade, continuo ativo nas comunidades, desde a base até na articulação assessoria estadual, e estamos aqui, sempre tentando ver como ser atuante dentro das conjunturas que aparecem. Eu queria dividir com vocês duas coisas. Uma, nesse tempo de pandemia, em que a gente tem que ficar isolado, Fratelli Tutti nos apela para sermos próximos, nos acolhermos. Mas o sermos próximos não significa estarmos juntos, especialmente nesse tempo agora difícil que estamos vivendo. Cada um no seu lugar, porque a coisa está difícil e vai piorar. Vai faltar caixão se continuarmos nessa lógica que estamos trilhando. Por isso, primeiro nesse tempo de quaresma, eu quero cumprimentar o amigo Padre Wilson. Lembro desde o 8º Intereclesial de Santa Maria, a irmã Lourdes acabou de falar antes, o Padre Edinho aqui, né? Estamos juntos aí na igreja em saída, grande desafio para dentro da igreja aqui do estado. Parabéns aí para o André e para toda a turma dessa iniciativa. Mas ontem eu resolvi tomar uma atitude. Como me aproximar mais da minha base sem estar presente fisicamente? Aí eu lembrei que na minha comunidade tem 2 cornetas grandes com alcance poderoso.
iniciei um programa que vai ser todas as sextas-feiras, um programa de alerta, de reflexão para a comunidade. Às 6 horas da tarde, fui lá, pedi licença para a comunidade para rezar, toquei o sino fúnebre, os que partiram, e apelei para os que estão aglomerados para que tomem consciência desse momento. Outra iniciativa, já criei 3 grupos, inclusive agora às 17 horas, 19 horas, um grupo da campanha da fraternidade. Polêmica oportuna, para que tomemos consciência de temas tão fundamentais, que acredito que na economia de Francisco a questão não seja apenas econômica, sob o ponto de vista financeiro. Há muitas questões no contexto da economia que têm que ser perpassadas. Uma delas é a questão de gênero, outra é a questão da nossa postura de homens, e aqui que eu quero dividir a minha experiência. Nós somos muito machistas, pela cultura machista própria, né, do Ocidente brasileira. Então, atualmente, estou numa experiência interessante de criamos grupos, estamos criando e estamos avançando cada vez mais, grupos de homens, chamado Papo de Homem. Como é que eu, dentro da minha casa, eu sou casado aqui há 25 anos, como é que eu estou sendo menos machista? Não é para a gente teorizar como não ser machista, é dizer como é que eu estou tentando ser menos machista na relação com minha companheira, nos trabalhos da casa, na relação com os filhos. Esse é um tema que eu acredito que também poderia ser incluído nesse debate na economia de Francisco. Aprofundando esse tema que para a igreja é um tema muito problemático, a igualdade de gênero na igreja. Imagina, né? Por que não irmãs sacerdotisas? Por que não? Né? É o caminho que até a gente acreditava. Eu, nos anos 80, 90, fui dos sonhadores de uma igualdade de oportunidades, de perspectivas. Buena, só lanço essa experiência para dizer que é um tema que tem que ser visibilizado para a gente poder fazer avançar esse debate para dentro da igreja. Tá? Então, fico por aí, agradeço a oportunidade de fazer essa reflexão e compartilhando essa experiência e dizer que bom estarmos num momento desses refletindo sobre a economia de Francisco. Avante a todas e todos. Amém. Muito obrigada, meu irmão. Extremamente pertinente a colocação. De fato, precisamos discutir sobre igualdade de gênero, precisamos que mais mulheres e todos os grupos invisibilizados, né, inclusive LGBTQIA+, sim, né, por mais que muita gente diga que não, principalmente agora na campanha da fraternidade, tomem os espaços de liderança e de fala, principalmente nesse espaço que a gente quer construir de um mundo novo, né, de uma outra sociedade. Então, o Padre Gênio também quer fazer uma palavrinha, que ele vai ter que sair. Então, meu irmão, tá contigo. Boa tarde, eu fico muito feliz de participar desse grupo, a convite do Andrei. Eu sou padre diocesano, na Diocese de Santo Ângelo, e hoje eu trabalho na paróquia Sagrada Família, do bairro Cruzeiro, em Santa Rosa. Uma paróquia que, segundo as estatísticas, são 25 a 27 mil habitantes, crescente, né? E contando com a zona rural e zona urbana, eu tenho 18 comunidades. Mas o que trago como partilha é a experiência que também tenho trabalhando dentro de 4 comunidades terapêuticas, né, onde nós temos em torno de 100 internos buscando a recuperação, né, sair do mundo das drogas, da bebida, da violência, da prostituição, enfim. E nesses espaços, ouvindo o Padre Wilson partilhar a experiência, a vivência, né, nesses espaços as comunidades produzem o seu alimento. Né?
Claro que nós trabalhamos muito com doações, incansavelmente a gente está fazendo campanha, né? Às vezes eles olham e dizem assim, lá vem o padre pedinte, né? Mas para justamente a gente oferecer um pouco mais de dignidade de vida para essas pessoas. E ouvindo as partilhas, eu olho aqui para as minhas realidades de periferia, né? Nós temos aqui uma vila chamada Bomba, e vocês já devem fazer ideia de como ela é conhecida, né? Então, a exploração sexual ela é presente, digamos, na frente da igreja, né? O uso de drogas é permanente aqui na frente, na praça. E então, chegando aqui, eu vejo e ouvindo essa partilha, né? Essa proposta da Casa de Francisco e Clara, me acendeu uma esperança, né? Eu vi que é possível, né? No meio de toda essa turbulência que é a drogadição, o tráfico, a violência, a exploração, nós podemos fazer alguma coisa, né? Então, se eu conseguir, né, unindo forças que tem aqui na comunidade, né, tornar o pátio da casa dessas pessoas, né, produtivo, onde elas possam ter um pé de verdura, né, e quando eu for embora elas continuarem cultivando, né, eu vou com certeza ficar muito, muito feliz, né, porque vejo que aí está o começo de um mundo novo. Eu não vou começar lá no centro, eu tenho que começar aqui pelas bordas da cidade, que é onde muitas vezes o centro joga sua sujeira, né? É onde eles muitas vezes colocam que não presta mais, eles colocam aí para a periferia. Então, muito obrigado pela partilha, pelo convite do Andrei, pelo Padre Wilson ter colocado essas palavras, né? E questão de estrutura física, como diz um colega padre, a gente não precisa construir como igreja. Nós temos muita sala vazia, ou sacristia que é ocupada só com entulhos, pés de microfone, etc. e tal. E se for preciso, a gente vai até para o sótão da igreja, que as nossas torres ainda são grandes, né? Então, obrigado pelo espaço, né? Eu me retiro, apesar da pandemia, nós temos a missa da comunidade que vai ser transmitida e eu finalizo dizendo que hoje o Evangelho do Domingo é da Transfiguração, né? Então, lendo um texto que reflete sobre ele, dizia que a transfiguração é nós olharmos a realidade com outros olhos. A gente olhar a nossa realidade de pandemia, difícil, do tráfico, da drogadição, da violência, da exploração, com outros olhos, né? E é aí que a gente vai conseguir fazer a diferença. Um beijo no coração daqui das Terras Missioneiras, né? E contem comigo, né? E espero contar com vocês também. Muito obrigada, Padre, pela sua fala, mas também pelo seu testemunho, pela sua experiência, pela vida doada e partilhada, né? Que é a realidade de tantas e tantos que estão aqui conosco. É uma honra, de fato, estarmos aqui juntos, conversando sobre a construção de um mundo novo. E aí, já falamos aqui de Floripa, do Rio Grande do Sul, já passamos por Brasília. Agora a Tânia também quer falar de uma proposta de Minas, né? Tânia? Oi, gente. Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos, né? E esse momento que eu estou aqui ouvindo me deixa extremamente realmada, sabe? Porque cada experiência compartilhada, mesmo com a pandemia e com o isolamento, eu me sinto partícipe de um grande processo que foi desencadeado com uma ideia e que, a partir dela, nós estamos nos reorganizando, né, dentro daquilo que a gente entende que contribui para a humanização, para o desenvolvimento e o crescimento da casa comum, né? Porque eu sei que esse projeto ele é um projeto de longo a ser construído em longo prazo, mas nós temos que começar, né, a construir a nossa casa de Francisco e Clara. Com essa perspectiva, né, tem aqui outras pessoas de Minas que estão aqui presentes, né? Elenco aí a Eliane, tem o Ira, tem outras pessoas que estão aqui, mas eu gostaria de refletir sobre
e abordar com vocês aqui uma proposta que a gente está desenvolvendo a partir da PUC Minas, pelo Departamento de Economia. Já existe um movimento, né, na área da economia solidária, juntamente com a Reitoria de Extensão, a gente faz um trabalho com a economia solidária há mais ou menos uns 12 anos, né? Que a gente faz esse trabalho com o Fórum de Economia Solidária e temos trabalhado a agenda de Francisco desde o ano passado na organização das feiras, na participação e na discussão de outras economias e propostas alternativas. Sabemos das grandes dificuldades que é, né, para esse setor, principalmente nesse período pandêmico, né? Então, a gente tem trabalhado também com a proposta de desenvolver e estimular a venda do e-commerce com respeito aos ditames da ecologia integral, né? Com respeito ao comércio justo, trabalhando nessa abordagem aí. Então, esse ano, nós teremos de novo esse seminário, em maio, e que nós estamos querendo incluir, né, já na discussão, junto com o Fórum de Economia Solidária, e também trabalhando com as feiras, né, porque a gente também a gente contribui na organização das feiras, e que esse ano uma discussão que não seja só economia solidária, chama Realmar a Economia. E aí a agenda de Francisco entraria dentro dessa proposta de estar já desenvolvendo, discutindo proposições para aqueles que já estão no mercado da economia solidária, um novo dimensionamento, né, de valores, porque eu acho que isso é muito importante, de valores que abarque a ecologia integral, né, e a construção da casa comum. Porque o fato de você estar na economia solidária não quer dizer que você tem esses valores. Isso é muito importante a gente enfatizar, né? A gente sabe que a economia de mercado, ela tem um apelo muito forte. Muitas vezes, a gente tem que trabalhar a solidariedade dentro desses próprios grupos. Eu acho que, nesse sentido, a experiência da irmã Lourdes lá que ela apresenta, né, e a FECOP também, lá de Santa Maria, é uma inspiração para todos nós. Gostaria muito de agradecer. Eu tive a oportunidade de estar discutindo no curso da FECOP, e foi um momento extremamente rico, né? Então, acho que a gente tem esse ganho, essa experiência, e aí a gente trazer isso de uma forma não automática, mas reflexiva das experiências de economia solidária, acho que é muito importante para que a gente possa dar continuidade a esse trabalho, porque ele deixou de ser uma política de governo, mas ele é uma ação da comunidade, é uma ação da sociedade. E caberá, acho que a Casa de Francisco e Clara pode abraçar essa oportunidade, né? É nesse sentido que eu gostaria de apresentar uma reflexão aqui para vocês. E a outra, né, como professora da Universidade da PUC Minas, nós também estamos fortalecendo isso dentro do curso de Economia, ao criarmos projetos de extensão focados na Laudato Si e também projetos de pesquisa iniciais para estudantes, para os alunos e professores interessados. Então, acho que a universidade ela tem esse espaço, né, para fazer essa difusão, não só como um conhecimento, mas desse realmar. Mas nós também temos que entender e atender às exigências institucionais, né? E eu acho que externalizar não é instrumentalizar a economia de Francisco para produzir mais artigo, para aumentar a pontuação na CAPES, o objetivo não é esse, mas que isso reverta para a nossa casa comum, né? Que isso reverta para a construção de um mundo melhor, que pense, por exemplo, o banco comunitário, como já foi falado, é uma experiência que a gente está aqui discutindo em Minas também, a questão do que eu achei incrível, né?
já até peguei a ideia, e vocês me desculpem, mas que já foi falado aí, foi até pela Gabriela, né? O polo de inovação cultural do jovem, sabe? Porque aí a gente pode trabalhar economia e cultura, valores, né? Então, acho que são iniciativas que todas cabem na Casa de Francisco, e não necessariamente, aí, gente, eu vou ser muito honesto com vocês, que para a gente ter uma casa, né, acho que a gente deveria usar os espaços já existentes. Aliás, está sobrando espaço físico em muitas comunidades, nas universidades, nas paróquias, né? Quem sabe a gente fortalecer o crescimento dessa rede a partir de espaços já identificados, né? E aí eu me lembro que os próprios franciscanos já fazem um trabalho em todas as ordens da igreja, as pastorais, né? O próprio movimento interreligioso, que aí depois a Eliane Calais podia falar, já tem um espaço, e já tem uma organização, e já tem um fórum de pessoas que se reúnem. Então, vou concluir, porque eu gosto muito de falar, viu, gente? Me desculpe. Mas é porque eu lembrei disso, que há necessidade, sim, de criar a mística, de fortalecer esse espaço, esse espírito da casa comum, no espaço da casa que já está construída. Só para pensar nisso, que esse espaço não é criar mais um espaço comunitário que vai envolver custo, que vai envolver necessidade de gente, sabe? Porque muitas das vezes esses espaços eles ficam em desuso porque não tem recurso. Então eu convido a vocês a refletirem sobre isso. Estou disponível aqui em Minas, né? Através do trabalho que faço na universidade, através do Corecom Minas também, que já coloquei à disposição, porque nós temos o programa Economia para Todos, que abraçamos a proposta de economia de Francisco, na gestão da qual eu sou presidente, e esse ano continuamos na agenda, para dar também sustentação na difusão, no contato, no fortalecimento da rede, né? Então, eu só gostaria de dizer a vocês que é com muita gratidão que estou aqui, me disponho como seguidora de Francisco e Clara, para a gente construir e dar essa pincelada na nossa casa comum. Obrigada. Valeu, Tânia. É uma reflexão muito importante mesmo, né? Temos aqui várias irmãs, irmãos, né, também padres, que ocupam o espaço da Igreja Católica, e sabemos que existem muitos espaços físicos que não são utilizados e podem aí ser celeiro, ser um grande cultivo das casas de Francisco e Clara, porque temos muita oportunidade para isso, né? É algo a se pensar. E aí o Padre Edinho tinha se inscrito aqui antes, eu deixei passar. Desculpa, meu irmão, mas agora, por favor, se o senhor quiser contribuir com a nossa partilha. Então, eu acho que só agradecer pelo compromisso moral, né, para com o Padre Wilson, de modo especial, foi quem partilhou quando tivemos oportunidade, esteve aqui nos assessorando, conheceu nossa casa, o CEPA, também o Andrei, que é parceiro, tem o Felipe, que mora aqui comigo, né, e as irmãs franciscanas que estão vindo trabalhar aqui na vila conosco, se der tudo certo, e a geralzona lá assinar o papel, só falta isso, né? Então, queremos reforçar esse espírito, né, de compromisso. O CEPA, ele é uma casa que nasce da espiritualidade francisclariana e da espiritualidade de Charles de Foucault. Então, nós temos duas pernas da mística que nos movem, que se coexistem em correlação, fazem correlação com esse compromisso da mística da militância. E a casa ela está trocando de personalidade jurídica, quem está assumindo a casa é a ONG Trilha Cidadã, que é uma organização que nasceu dentro da casa, mas não era administradora. Então, se Deus quiser, até final de março, nós com uma nova organização. Então, essa organização que nasce para trabalhar com juventudes, e um dos braços da história delas foi todo o acompanhamento às políticas públicas de juventude na linha da geração de trabalho e renda, que tem tudo a ver com essa pegada da economia de Clara e Francisco. Então, nós
estamos nos desafiando a reafirmar, sim, esse nosso interesse. E eu trago, além da história da Trilha Cidadã, que tem já um acúmulo de muito trabalho sobre juventude, mundo do trabalho, chegamos a construir o Grupo de Economia Solidária Rally de comunicação, né, que discutiu a questão da comunicação e alternativa de geração de emprego a partir dessa linguagem, né, que por anos conseguimos conduzir. Também trago aqui que nós temos já o Grupo de Economia Solidária Mãos e Sonhos, que funciona dentro da casa, com mulheres na linha da costura, o maquinário do poder público, mas que discute um pouco isso. Já fizemos vários movimentos. Agora elas estão iniciando uma capacitação através da própria Lei Aldir Blanc, né, uma captação de recursos. Temos sonhado alguns projetos que nós mandamos para a área da questão das mulheres também, na área dos direitos humanos, e pensando a partir dessa realidade pandêmica, então pequenos núcleos espalhados em toda a região periférica nossa, discutindo quais são as necessidades a partir dos contextos domésticos, né? A partir da realidade concreta, de pequenos grupos de 4, 5 famílias, tendo preferencialmente mulheres e tendo preferencialmente jovens mulheres dentro dessas casas. Então, os projetos estão em análise, para, se forem aprovados, nós vamos aprofundá-los. Nós discutimos isso com um grupo de mulheres, virtualmente, né, para poder lançar essa proposta. Creemos que tudo isso se coadunam, né, com a ideia de criar essa casa de Francisco e Clara. Chegamos a discutir um pouco a questão de horta comunitária. Temos aqui uma área que a própria rede de comunidades administra, que é uma área ambiental, de proteção ambiental, que faz parte de uma comunidade. A gente sonhava em fazer lá esse ano um projeto, com a pandemia a gente não pôde avançar, então isso nos retardou. E temos provocado a nossa prefeitura municipal, que é fruto do nosso campo popular, e a Fundação La Salle como parceira nossa, né? E, além de tudo isso, nessa mesma pegada, nós estamos discutindo, aí eu assumo como articulador estadual das pastorais sociais, a questão da discussão da pastoral operária, mas para que ela venha como um braço para dentro da igreja para provocar essa agenda, né? A gente precisa ter incidência em diferentes segmentos, né? Para que a gente possa garantir esse espaço nosso. Dentro da nossa Caritas, tem uma área que nos preocupa muito, que é a grande comunidade haitiana que temos aqui no bairro, e que exige um trabalho de acolhimento migracional e também discussão sobre geração de emprego e renda, a questão da língua. Então, tudo isso, eu acho que são desafios que a gente precisa muito levar em conta. Por isso, eu acredito profundamente que a gente pode ser parceiro e ajudar a compor essa rede de casas, e que o CEPA seja uma grande casa de Francisco e Economia, né, de Francisco e Clara. Estamos sempre à disposição para isso. Deus queira que chegamos a avançar. Um abraço. Amém, Padre. Deus queira. Bom, então vamos caminhando aí para um finalmente, né? Quem ainda quiser falar vai se inscrevendo ali para a gente organizar as falas. E Gleidson quer falar um pouco também? Vamos lá, meu, por favor. Oi, pessoal. Meu nome é Gleidson. Eu sou já trabalho um tempo com economia solidária, né? Eu sou engenheiro agrônomo e estou levando um projeto de educação ambiental para uma paróquia aqui em São Bernardo do Campo, né, São Paulo, para se discutir hortas comunitárias, tentando ter o distanciamento, né, social, né, pensando também na questão da pandemia, né, e fazer uma discussão com essa paróquia, a discussão da economia solidária, né? Então, acho que só para me apresentar um pouco. Muito bom. Aí, se você quiser vir com a gente nos grupos da BEFC, né, o GT Articulação, que o Baldo está aqui,
você pode se inserir, que a gente vai acompanhando os trabalhos e fortalecendo e sempre pensando em como a gente pode se fortalecer mutuamente, né? Se ainda não tiver, seria uma boa oportunidade, né? Até se quiser pôr um número ali, o Baldo te adiciona lá depois, né, Baldo? Legal, já vou colocar meu número. É no WhatsApp mesmo, né? Isso. Tá, Se mais alguém bom. quiser, tá nos grupos da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, né? A gente sempre divulga os eventos que estão acontecendo e vamos fazendo essa troca ali. Bom, então, mais alguém? Irmã Fátima, vai lá, irmã, por favor. Oi, paz e bem para todo mundo. Primeiro que é assim uma alegria, já no grupo aqui do Rio Grande do Sul, antes a gente estava colocando já o coração batendo, assim, ele sempre bate, né? Mas nessa experiência é uma alegria poder assim ver tanta gente falando dessas experiências bonitas que vão também alimentando o coração e a esperança minha, e eu acredito que nossa, né? Mas o que eu queria mesmo comentar é que nós temos falado aqui também, e daí tem uma moça que é daqui do Centro Franciscano que está participando ali também, são duas, mas vamos sair rapidinho agora. E aí nessas falas me veio também de uma experiência que nós conseguimos concretizar um pouco neste tempo da pandemia, né? Que ela foi o ano passado um pouco mais forte e agora a gente quer retomar do jeito como a gente pode, né? Daqui a pouco. Nós tivemos uma reunião que era da articulação e teve uma fala, se não me engano, do Baldo. Eu nunca tinha ouvido ele assim, tão assim, assim olhando no olho assim, né? Nem nunca vi ele. Mas que eu comentava assim, eu não sou economista, né? E eu não sou várias coisas. Mas, e daí, dentro disso, mas eu tenho o desejo e o sonho de construir junto várias coisas também. E daí, naquela reunião, uma das falas era essa, pois é, né? Mas tem um monte de gente que não é economista oficialmente, né? Mas que na sua experiência, todas nós precisamos pensar e criar essa consciência de que nós estamos nesse mundo e nós construímos, contribuímos ou não com ele, né? E aí, dentro disso, uma das coisas que a gente foi fazendo, e é dessa experiência que eu quero contar, que é das nossas hortas comunitárias aqui, que aí é uma construção com as famílias, e aí tem sido uma coisa que eu fico olhando o quanto pensar a organização da casa do jeito de Francisco e Clara, e na proposta de Francisco agora, ela é um exercício que é tão demorado, assim, mas que ao mesmo tempo traz tanta vida e renova a esperança. Nós temos algumas famílias que entraram, assim, que aderiram à proposta de construir horta na sua própria casa, especialmente algumas famílias que são catadores e que o quintal da casa é um lugar de muito da parte que é possível aproveitar, mas daquela que não é aproveitável e que é muito bicho junto com lixo. E aí, nessa construção, eu vejo uma coisa muito bonita, assim, que é a adesão das crianças, por exemplo. É uma das coisas que eu acho muito lindo. A gente vai um dia dentro das possibilidades, assim, né, que esse tempo permite, mas a participação das crianças, e isso que eu fico olhando, que é uma das coisas que me alegra muito quando olho que as crianças estão querendo e sonhando e acreditam que elas podem fazer também. Se os pais têm essa dificuldade, por todas as realidades que têm, né, mas as crianças acreditam. E aí, dentro disso, eu fico olhando o quanto é importante a gente retomar essas experiências e ver o quanto a gente dá conta, né? Comum com essa ideia também, já disse para o Andrei, mesmo entre nós falamos bastante aqui, de que algumas estruturas que nós temos, e eu estou num lugar aqui que é simbólico, que é na parede pintada por eles, que é aqui da biblioteca do Centro Franciscano, que nós temos estruturas que precisam ser cada vez mais aproveitadas para essas iniciativas. E daí tem um outro espaço que a gente foi criando também, que é virtual, que é uma página que os jovens não estavam se sentindo muito incluídos na página oficial do centro, né? E daí então vamos criar uma página para cada um postar do jeito como quiser, entre aspas, né? E aí que no último ano a ideia é que ele tivesse essa característica mais francisclariana, do jeito como os adolescentes e jovens quisessem postar as notícias e aquilo que quisessem, e o convite também. E a ideia é que a gente possa, quem sabe aqui por perto, né, quem está por ali, que esses espaços sejam também espaços da nossa casa por aqui pertinho,
da Casa de Francisco e Clara para a gente continuar construindo isso. Obrigada por isso. Muito bom, minha irmã querida. Obrigada pela presença e pela partilha. Boa tarde, Gabriela. Boa Paz de tarde. Cristo, amor de Maria. Eu também gostaria de participar, mas não estou conseguindo escrever no chat, mas eu deixei meu contato lá em cima, no início do encontro. Obrigado, hein? Jair César de Osasco. Obrigado, Deus abençoe. Deixou o contato, o número? Alguém achou? O Isso. Baldo, Andrei? Achou Foi o logo Baldo? no início Foi logo no início do encontro. É porque eu não estou conseguindo escrever aqui no chat. Eu vou puxar o chat. Ah, então Obrigado, o Deus Baldo abençoe. é ótimo. Se tá no chat, ele encontra. Bom, meu povo, mais alguém quer partilhar a experiência? Eu vi aqui que no chat também vieram iniciativas da Zona Sul, de São Paulo, né? Agora Maranhão. Antes tivemos também as outras partilhas, o Aristeu, que trabalha na Defensoria, com um outro programa que também envolve o machismo, né, entre os homens, e agora o José. Bom, são muitas iniciativas que se reúnem, que se fortalecem nesse encontro das Casas de Francisco e Clara, e espero que, como eu, vocês também estejam agora, como discípulos de Emaús, né, com o coração ardendo, de vontade de conhecer mais de perto o divino que nos apresenta a potencialidade de transformar o mundo. A libertação vai ser a partir da nossa construção de uma sociedade justa, de uma sociedade fraterna. E como o Padre Wilson falou ali, né, no 78 da Fratelli Tutti, é possível começar por baixo. E se tocarmos em cada chaga do ferido. É exatamente essa experiência que as Casas de Francisco e Clara nos convidam a fazer, né? Tocar na chaga de uma sociedade que sofre, de uma sociedade que é oprimida e que precisa da libertação, que precisa encontrar esse ardor que nós sentimos agora por estarmos juntos. Então, enquanto o Padre Wilson vai se preparando para nos fazer um envio bem bonito, na surpresa aqui, eu queria pedir para quem pudesse abrir as câmeras para a gente tirar um print desse encontro que nós esperamos que marque um tempo, né? Um novo tempo. Quem puder, vamos ligando as câmeras aí. Rapidinho. Bora lá, meu povo. Todo mundo que pode já está com a câmera ligada? Então vamos... Gabriela, posso falar um pouquinho? Eu também não estou conseguindo colocar aqui no chat. Ah, pode. Vamos só tirar esse print aqui, minha irmã. Depois você partilha e a gente encerra, pode ser? Pode, é claro. Que o povo aqui já está bonito, todos esperando a foto. Vamos lá, esperem um pouquinho que tem 3 etapas aqui, né? Vamos segurar o sorriso em 3 vezes. Vamos lá. Um já foi, segura aí. Agora o outro. Só mais um. Deu, pode partilhar, minha irmã, por favor. Pois não, é rapidinho, não vou demorar, não, porque já está avançado o tempo. Contar um pouquinho das hortas comunitárias de Belo Horizonte, né? Eu, particularmente, participo de um movimento que tem aqui, e é importante registrar, quer dizer, são grupos familiares, né, locais, territoriais, e as pessoas se reúnem em vários locais. Então, existe um registro, né, de 41 hortas que são apoiadas pela Prefeitura de Belo Horizonte, e devem existir mais, né? Porque a Prefeitura está sempre se abrindo para receber mais. E então, só contar, esses grupos estão funcionando, na pandemia elas vão cultivando com todo o cuidado do isolamento, e a gente começou um trabalho com elas via universidade. E aí a gente continua sempre trabalhando juntas, e nesse sentido mesmo da solidariedade,
da cooperação e da distribuição, muitas vezes graciosa, da produção das hortas. Então, eu só queria não deixar passar essa oportunidade de falar disso. Muito bom, muito obrigada pela partilha e eu pela agradeço. experiência. Agradeço a oportunidade, Gabriela, e adorei ouvir todas as... Que bom que é ouvir que tem tanta coisa acontecendo por aí, né? Sim. Bom, e nesse sentimento de que é possível começar por baixo para expandir até os confins do mundo, eu convido o Padre Wilson para nos enviar para a missão, né? Esse encontro aqui é um envio. Agora é hora de construir casas de Francisco e Clara, ou ocupar lugares que serão as nossas casas de Francisco e Clara. Vamos trabalhar nisso para em breve estarmos todos juntos em uma rede, compartilhando as nossas experiências, né? Padre, amigo, por favor. Então, Gabriela, eu penso que talvez um livrinho que pudesse basear um pouco já toda a nossa conversa é esse que surgiu do Papa Francisco, Vamos Sonhar Juntos, o caminho para o futuro e um futuro melhor. Eu acho que ele poderia já ser base para os nossos grupos aí, porque é um belíssimo livro. Tempo de ver, tempo de escolher, tempo de agir. Vale a pena que o Papa exprimiu esse seu pensamento de forma escrita ao longo desse tempo pandêmico que a gente vive, né? E aí, dentro desse processo, para fazer o envio, eu pensei de pegar uma poesia que o Papa cita aqui, que não é dele, que é de um outro autor, como poesia final e poesia de encaminhamento e de bênção, né? De bem-querer. É uma tarde realmente que faz a diferença, é uma tarde, creio, em que a gente tem que iniciar mesmo, lá embaixo na base, começar, botar o dedo no ferido e partir dali, construir rede de relações. O grande caminho é esse, se juntar com as SEBs, onde elas existem, elas são as brasas que ainda fumegam por esse continente afora, com experiências belíssimas de homens e mulheres, e fundamentalmente das mulheres na periferia e no campo, né? São mulheres extraordinárias do ponto de vista de gestar esse processo. Então, essa poesia do Papa, essa poesia que o Papa cita aqui no final do livro, diz: quando a tempestade tiver passado e as estradas estiverem amansadas e nos formos sobreviventes de um naufrágio coletivo, com o coração em lágrimas e o destino abençoado, nós sentiremos felizes, simplesmente por estarmos vivos, e daremos um abraço ao primeiro desconhecido, e louvaremos a sorte de conservar um amigo. Então recordaremos tudo aquilo que perdemos, e de uma vez aprenderemos tudo o que não aprendemos. Já não teremos inveja, pois todos terão sofrido. Já não teremos apatia, seremos mais compassivos. Valerá mais o que é de todos, o que jamais conseguido. Seremos mais generosos e muito mais comprometidos. Entenderemos o frágil que significa estar vivo. Soaremos empatia por quem está e por quem partiu. Sentiremos falta do velho que pediu a moeda no mercado, e quem não soubemos o nome, e sempre esteve ao nosso lado. E talvez o velho pobre fosse o seu Deus disfarçado. Nunca lhe perguntaram o nome, porque estava apressado. E tudo será um milagre, e tudo será um legado, e se respeitará a vida que ganhamos. Quando a tormenta passar, peço-lhe, Deus envergonhado, que nos retorne melhores, como nos tinha sonhado. Que as casas de Francisco sejam esse sonho. Vamos em paz. Obrigado, Gabriela, a ti, ao Eduardo e também ao Andrei, que prepararam essa tarde e que a gente inicia junto. E amanhã nós já teremos a nossa reunião às 10 horas da manhã de Florianópolis para botar em marcha o retiro, mesmo na pandemia. Um abraço a todos e a todas, estamos juntos, e gostaria também de dizer que as portas aqui do Morro e da nossa experiência estão abertas para quem quiser passar um tempinho conosco. A gente sempre dá casa, comida e trabalho voluntário, não? E se paga a passagem, o resto é conosco aqui. Então, um abraço, um beijo no coração de cada um, de cada uma. Obrigadíssimo, Gabriela, por essa tarde. E vamos à frente.
Paz e bem, abraços. Amém, Paz e paz e bem. bem. Amém, amém, amém. A vitória do povo acontece, muita gente já viu seus sinais. Vem dizer como Ipê que floresce, frio e dor não haverá jamais. É o canto novo de esperança e de alegria, festa do povo que não mais irá ter fim. Todo o universo participa desta harmonia, pois toda a terra irá florir num só jardim. Obrigada, gente, pela linda tarde, linda e rica e renovadora. Abraço a todos. Bom domingo. Abraço. Bom domingo. Irmã Nítida de Guiné-Bissau, Padre Wilson. Padre Wilson, só para dizer que eu pedi o seu contato por ali, eu fiquei muito surpresa. Sim, nós trabalhamos em Empada, irmã. A senhora conhece Empada? Eu conheço. É Trabalhamos longe de com onde eu 1.345 jovens e adolescentes. Nossa, que congregação o senhor é? Eu sou diocesano, mas lá trabalhamos junto ao grupo das Irmãs da Consolata, da Diocese de Florianópolis. Conheço. Diocese de Bafatá, que é o padre. Diocese de Bafatá, que é Dom Pedro. E temos 2 padres estudando aqui. O Padre Maio, que está fazendo agora, já fez faculdade de administração e agora está fazendo mestrado em administração para ajudar a pensar a Caritas Nacional lá, que já é quando ele vai para lá. E o padre que está na paróquia da Santíssima Trindade, também o Alberto, que está fazendo agora... Isso, o Alberto está fazendo... Está fazendo mestrado na área também de administração pública e voltando vai assumir a área administrativa da Universidade Católica de Bissau, que está surgindo. Que legal. Eu sou da Diocese de Bissau, daí eu sou de Caxumba. Ah, sim. Não veio ainda o novo bispo, né? Não tem ainda, tá o bispo auxiliar, né? Tá. Sou o bispo auxiliar que está. É o Dom Lampra. Dom Lampra, sim. Eu fiquei feliz. Eu sou irmã franciscana, Aparecida. Eu moro aqui em Porto Alegre. Tá bom, vamos ver se a gente se conecta uma hora com o projeto. Um dia a gente chega à Diocese de Bissau. Abraço. Então, quem ainda ficou por aqui, dá um tchauzinho para a gente encerrar a gravação. Tchau. Tchau.